convidado deste Veja Entrevista é o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Ele é presidente do Conselho Político do DEM, instância que tem grande influência na sigla. Na semana passada, o DEM conseguiu emplacar o vice na chapa presidencial de José Serra, depois de 5 dias de muitas discussões e de uma crise entre os dois partidos que são aliados históricos. Prefeito, quem indicou o nome de Índio da Costa para ser vice de Serra, que foi uma surpresa para todo mundo, né? A surpresa foi por conta da ousadia do processo, no sentido de discuti-lo abertamente. A aliança, ela em nenhum momento, sempre sob a liderança do nosso candidato a presidente José Serra e com os presidentes de partidos envolvidos, ela deixou claro que iria, na última semana, discutir a questão da vice. Houve um início do entendimento político que acabou culminando com uma escolha do senador Álvaro Dias. Esse acordo político ele acabou sendo desfeito e acabou se iniciando ou se reiniciando o processo de escolha do vice. Então, a escolha foi da aliança e a aliança delegou ao nosso candidato José Serra a coordenação também desse entendimento. E sob a sua coordenação foi definido um perfil. E o perfil escolhido era o perfil de um jovem. E é evidente que tínhamos e temos vários jovens do partido com experiência. A começar do Aécio Neves, Gustavo Frutti no Paraná, Beto Richa no Paraná e tantos outros, assim como o deputado Índio da Costa. E o Índio, ele trouxe duas características para a mesa de discussão que foram fundamentais. A primeira foi a sua vinculação com o Rio de Janeiro. Ele tem história no Rio de Janeiro, é carioca, a sua vida pública, apesar de ele ser jovem, ela já é longa no Rio. Ele foi 3 vezes vereador, deputado federal, secretário da administração por 5 anos, uma administração muito bem avaliada, e é evidente que tudo isso pesou. E também pesou muito ter sido ele um dos principais líderes do movimento a favor da ficha limpa para essas eleições. Isso pesou muito, mostrou que é um jovem idealista, apesar de jovem tem bastante experiência, e vai ser um grande colaborador do presidente José Serra. Foi o próprio Serra que sugeriu o nome dele, que surgiu com o nome dele na mesa de negociação? Foi o próprio Serra. Diante dos perfis analisados, o Serra, com a sua característica, todos sabem, o Serra é muito transparente, muito franco. Essa é uma qualidade muito positiva dele. Ele veio nos consultar em relação ao Índio e foi prontamente aceito, porque a questão partidária ela não pesou. Qualquer que fosse o indicado de qualquer partido seria muito bem aceito por todos os partidos, era um entendimento que já tínhamos. E é evidente que aqueles que são filiados ao DEM, a sua militância, os parlamentares, ficaram contentes, mas teríamos a mesma alegria se fosse do PSDB, do PPS, do PTB, porque o importante é termos condições eleitorais de eleger o Serra e depois temos eleições de governado. Criou-se ali um certo atrito quando o Roberto Jefferson vazou o nome de Álvaro Dias na sexta-feira anterior. Eu não posso deixar de reconhecer que foi difícil, mas é compreensível. Nessas situações de uma aliança, sempre tem momentos de estresse. Esse foi um momento de estresse, até porque se os partidos fossem iguais, estariam todos no mesmo partido, uma aliança entre partidos. E eu vejo com muita naturalidade algumas dificuldades que surgem no meio do caminho, e elas vão sendo superadas, até porque para ganhar as eleições, nós temos que superar essas dificuldades, esses desafios. E felizmente, na campanha do Serra, isso tem acontecido. Uma das questões para escolher o Álvaro Dias era a aliança com o irmão dele, Osmar Dias, que acabou migrando e hoje apoia Dilma Rousseff, né? Como é que o senhor... Foi uma traição do Osmar? Foi o processo que levou a isso? Foi essa dúvida, essa crise de 4 dias que levou a isso? Por que ele foi de um lado para o outro, na avaliação do senhor? Nós tivemos um início de entendimento para a escolha do Álvaro Dias. Esse entendimento no meio do caminho foi desfeito por conta dessa postura do Osmar Dias. A aliança se sentiu traída pelo Osmar? Não, traída não, até porque existia um encaminhamento, mas enquanto você não faz a convenção, você na vida pública, diante de fatos novos, você pode rever. O Osmar, no meio do processo, muito possivelmente, acabou revendo a sua posição e resolvendo sair candidato a governador. Mas isso acabou abrindo a oportunidade para que o Serra mudasse a diretriz para a escolha e, ao invés de privilegiar um acordo regional importante, num estado importante como o Paraná, apesar
de ser um bom acordo, de ser um bom entendimento, mas não deu certo, porque uma das partes, como você lembra agora, acabou se definindo por fazer uma aliança com o PT. Daí não fazia mais sentido esse acordo e voltou-se então a estaca zero, e essa estaca zero acabou culminando na escolha do Índio da Costa. É evidente que algumas pessoas ficaram descontentes com a escolha do Álvaro, como talvez algumas tenham ficado descontentes com a escolha do Índio, como outras ficariam descontentes com a escolha de outro nome. Isso é natural. A unanimidade nesse processo, ela seria muito difícil. O importante é que a decisão seja majoritária e hoje, felizmente, existe um clima de muito entusiasmo na campanha do Serra por conta da escolha do Índio. Um dos questionamentos em relação ao Índio é o desconhecimento aí na geral da população a respeito dele e possivelmente uma falta de experiência. Tem petistas que dizem que ele não é conhecido nem no Rio de Janeiro. O Lula fez assim, quem é o Índio da Costa, né? Como é que a campanha pretende mostrar isso? Alguns meses atrás, a Dilma andava nas ruas de São Paulo e ninguém iria conhecê-la. Daqui a algumas semanas o Índio vai andar nas ruas de São Paulo, qualquer cidade do país, e vai ser conhecido. Em relação à experiência, é um preconceito contra o jovem, até porque ele é jovem, mas nem tanto assim. E tem experiência, até porque se formos questionar eventual falta de experiência dele, então podemos questionar também a falta de experiência da Dilma. Afinal de contas, a Dilma foi candidata ao quê? Mas não vem ao caso, ela legitimamente está aspirando a ser candidata, se apresentando como candidata do governo, e o Serra, pelas oposições, com o vice, o Índio, que tem experiência, eu discordo de quem diga que ele não tem experiência, cada um tem um determinado tipo de experiência. Porém, se a pessoa é bem preparada, se a pessoa é inteligente, se ela tem motivação, capacidade de trabalho, ela se adapta às circunstâncias do seu cargo e, evidentemente, vai cumprir a sua missão. Prefeito, foram 5 dias aí de discussões intensas e tudo isso começou porque o Roberto Jefferson deixou vazar no Twitter o nome do Álvaro, né? Isso poderia ter sido evitado? E é evidente que não foi bom, não foi positivo o vazamento de uma notícia antes dela ter sido discutida entre todos os dirigentes. Mas isso é uma falha operacional, uma questão de forma, e tantas outras vão acontecer daqui para frente. Uma campanha com a dimensão que tem no Brasil, a campanha de presidente, milhões e milhões de eleitores, às vezes nós temos esse percalço, e no caso específico, um percalço que foi superado. Nós voltamos a conversar daqui a pouco sobre esse processo de escolha do candidato a vice-presidente na chapa de José Serra, o deputado federal Índio da Costa.